E lá está ela, Luísa, a madrinha da Alice, minha comadre. Quanto tempo não nos víamos. Mas por que ela chora? Por que ela lê revistas de bebês ao invés dos pesados livros de sempre? Será que chegou a hora de querer ter filhos? Será que ela quer ter filhos? Ela é a melhor escritora que eu conheço e que eu não conheço também. Minha mãe praticamente criou nós dois. Eu lembro dela brincando de ninar os meus soldadinhos de chumbo. Instinto materno. Mas ela também inventava as melhores histórias para eles. Cada um deles tinha uma vida mágica, divertida, inteligente e gostando de ficar sozinha. Mas quem escreve nunca está só. Quem fantasia nunca pode estar sozinho. Alberto. Você tá aí há quanto tempo? Décadas. Se fosse uma abelha, me picava. Mas como eu sou seu amigo, eu vou pedir licença. Biólogo mais amigo. É impressão minha ou você acabou com todos os guardanapos da cafeteria? Meu Deus, a dona vai me matar. O que você tanto rabiscava aí, anotava? Um novo Sertão Veredas? Tá mais pra Eduardo e Mônica. Sei. O Eduardo e Mônica meio deprimido, né? Você viu, né? Eu vi só o desenho de uma mulher grávida se afogando. Ou você tava regando a imagem? Afogando. A última vez que eu te vi, você tava tão bem, tão animada. Pois é. Eu tava grávida. Sério? Eu não sabia. Eu perdi. Bom, mas você pode tentar mais vezes, né? Não posso, Alberto. Nunca. Nem uma segunda, nem uma terceira, nem quarta, nem quinta tentativa. Mas por quê? Menopausa precoce. Eu não posso mais ser mãe. Não pode mais ser mãe? O que é ser mãe? Ser mãe, para mim, acho que é uma missão. É cumplicidade, acolhimento, é ensinar o melhor para o seu filho, educar. É querer o bem para que aquele menino, aquela criança, aquele homem, ele caminhe para ser um homem do bem. Ser mãe é um aprendizado. Ao contrário do que muitas vezes se pensa, não existe algo como um instinto materno que faria com que todas as mulheres desejassem ser mães. Ser mãe ou não é alguma coisa que faz parte de um projeto de vida. Pode fazer parte desse projeto ou não. É uma grande dádiva, é um grande presente de Deus, é uma grande permissão da gente servir neste mundo, trazendo outros seres que darão continuidade a todo esse trabalho, né, a toda essa vida, que levarão isso adiante. É uma honra, é uma tarefa grande, importante, muitas vezes difícil, porque a gente não faz um curso para ser mãe, a gente aprende a ser mãe sendo mãe. Então, é uma constância de erros e acertos, mas no final das contas é uma alegria muito grande. Ser mãe é ser a maior universidade e a maior professora, educadora, psicóloga, de tudo que você pensa de educação, a mãe é essa. Porque ela é a primeira contato que a gente tem é com a mãe. Depois de nascer, ela te passa todos os princípios que você precisa. E, além disso, ela te passa o amor que somente ela que fornece. A coisa mais maravilhosa do mundo é a gente ser mãe, abraçar, adorar, lutar, brigar pelos filhos da gente, não deixar ninguém fazer nada com os filhos da gente, não derrotar,
Que a mãe, ela se mete no fogo por um filho, se mete em meio de brasa, de bala, de tudo pelo filho. E a minha mãe sempre dizia que uma mãe é para 100 filhos, e 100 filhos não é para uma mãe. Mas para mim, eu só tenho 8, mas para mim, meus filhos, é tudo da minha vida, é os meus filhos. A questão da maternidade nos remete sempre ao arquétipo mãe. É meio óbvio falar isso, mas o nome do arquétipo é mãe, a gente normalmente fala com M, escreve com M maiúsculo. Quando eu digo mãe, eu não estou pensando pura e simplesmente na ideia da mulher, da gestação, da gravidez e do bebê, mas eu estou pensando na ideia mãe que aparece na natureza, a natureza como mãe, o planeta Terra como mãe, o elemento terra, a terra que a gente cultiva como mãe, e ideia mãe, né? Essa ideia, o arquétipo é uma ideia abstrata de onde saem várias outras ideias, elas se repetem infinitamente. Então, todas as mães do mundo, não só humanas, mas essas mães abstratas, repetem esse arquétipo mãe. Toda mãe é vista, geralmente, pelos filhos como sendo uma santa. Roberto, como você mesmo costuma dizer, ultimamente passaram-se muitos anos. Eu desfiz um casamento e a possibilidade de ter filhos. Você acha que ser mãe passa por um destino biológico? Não sei, mas eu acho que não. O destino acontece na gente, né? Eu ainda não sei se isso passa por um desejo ou se é simplesmente uma coisa que acontece. A única certeza que eu tenho é que comigo não vai acontecer. Eu fico pensando se uma mulher pode ser completa. Completa no sentido de viver integralmente o feminino, em todos os seus níveis, entende? Sem ter filhos. Mas o que é ser completo, né? Quem é inteiro, acabado, eu não sinto isso por ser pai. O homem morre, nada se resolve. A vida não tem o mesmo sentido para quem teve filho e para quem não tem. Mas mesmo com filho pode não ter sentido, você não acha? Eu não sei. E eu nunca vou saber. O filho, ele não vai trazer o sentido que você busca. Você não sabe o que eu busco? Todo mundo busca. Uma resposta, uma solução, um significado. Se você pensar que um filho morre ou se machuca, o sentido morre junto, né? Quer coisa mais sem sentido que um filho morrer? O sentido da vida é viver. Adota. Adotar é ser mãe. Como chacoalhar a Luísa e dizer que sim, que adotar é ser mãe? Há diversas formas de maternidade. Os russos, por exemplo, eles chamam o seu país de a mãe Rússia. Uma mãe país inteiro. Na história da igreja, a gente teve o fundador, que é Meishu Sama, que nasceu no Japão, que teve uma mãe muito presente, que foi importante para a vida dele, muito com o afeto, com o apoio que ela sempre deu na sua juventude também, para ele superar os problemas que tinha. Mas depois, né, que ele se casou, a esposa dele, depois que ele partiu para o mundo espiritual, a esposa dele assumiu a liderança da igreja. E ela também era mãe, e ela como uma mãe também para a igreja, num momento muito difícil, em que todos os messiânicos tinham perdido a sua referência mais presente, que era o próprio Meishu Sama. Ela, a gente pode imaginar que não demandou muita coragem, porque no Japão de 1955, ainda uma mulher se atirar e falar assim, eu vou assumir e eu vou cuidar de vocês, eu acho que foi um ato de muita coragem da parte dela também. As igrejas estão muito mais cheias, não só a igreja anglicana, mas todas as religiões, de certa forma, estão muito mais cheias de mulheres do que de homens. Tem muito mais a presença feminina que a presença masculina. Portanto, a mãe, ela tem um papel forte. Há comunidades, por exemplo, que tem uma pessoa muito especial, fora do pastor,
que tem um valor de mãe. São senhoras que têm o valor de mãe de toda a comunidade. Toda a comunidade tem um respeito de mãe àquela senhora. Portanto, isso não é, volto a dizer, só dentro do anglicanismo, dentro da nossa igreja, mas de várias religiões. Agora, neste momento, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil está celebrando 30 anos da ordenação feminina, do ministério feminino na igreja, que é um ministério base da igreja, porque nenhuma igreja subsistiria se não fossem as mulheres. São as mulheres que fazem a maior parte dos papéis importantes que sustenta a igreja, né? E mesmo assim, só há 30 anos atrás é que nós conseguimos fazer, não nós os homens, mas nós como igreja conseguimos dar à mulher o papel que ela realmente tem dentro, graças à luta, à coragem de algumas que se expuseram a esse preço e conseguiram, graças a Deus, há 30 anos atrás. Então, de lá para cá, a gente tem falhado menos em relação ao valor da mulher. Eu acho fundamental, porque o valor de mãe e valor de mulher aí não está muito distante. Nós temos um leque de tantas mulheres maravilhosas, mas eu parto do útero, né? Oxum é a senhora que nos abriga com toda essa água, né? Que a mulher tem, né? Oxum é a senhora da criação, é a senhora do ovo, é a senhora que fertiliza. Então, Oxum, para nós, ela é uma deusa muito importante, como Iemanjá, aquela senhora que é a grande mãe, que acolhe, que recebe, que é acolhedora. Aí vem minha mãe, Nanã Zubarandá, que é sábia, que ensina o caminho, né? Depois vem aquela grande mulher que briga, que puxa a espada, que faz o vento, que espalha as folhas para nossas guerras, para guerrear a favor do mundo, a favor das mulheres, a favor dos terreiros. Então nós temos grandes, já vem o Orixá Oba, que também é uma grande caçadora, uma grande mulher, é uma grande guerreira. E a gente tem aí tantas mulheres que são as nossas defensoras, né? Se a gente for pegar outras mitologias, se multiplicam mais ainda, mas sempre você vai encontrar essas mesmas representantes, né? Mulheres selvagens, mulheres virgens, mulheres mães, mãe relacionado à sociedade ou mãe relacionado à ideia da fertilidade. A maternidade, ela tem sobre ela, paira sobre ela, alguns arquetipos, eu diria mais ainda, alguns valores que as pessoas sempre recaem sobre a mãe, as pessoas sempre esperam da mãe, né? E são valores muito além da pessoa da mulher, como, por exemplo, a santidade, a pureza, a entrega absoluta, enfim, valores divinos, inclusive. Como santidade, por exemplo, é um valor divino. E toda mãe é vista, geralmente, pelos filhos como sendo uma santa. Só que o arquétipo mãe tem várias faces, por assim dizer, né? Existem vários tipos de mãe dentro desse arquétipo. Uma mãe universal, que a gente chama de grande mãe, e dentro disso você tem a ideia, por exemplo, de um lado negativo da mãe, que a gente chama de mãe devoradora, por exemplo, porque a mesma natureza, a mesma deusa-mãe que te traz a vida, a ideia do nascimento, também te traz a morte. Então, é da terra que você vem e à terra você retorna, a ideia de ser enterrado como se fosse devorado pela mãe. Então ela te dá a vida e ela também te traz a morte. Então tem um aspecto sombrio também. Seria a ideia da mãe devoradora.
A ideia da lua como mãe, e as 4 fases da lua relacionadas ao ciclo menstrual, por exemplo, e essa face obscura, a ideia da menstruação, que é a não-mãe, né? A menstruação, que é a negação da gestação, também faz parte do arquétipo mãe. E na tradição do profeta Muhammad, que a paz de Deus seja com ele, ele fala que as pessoas têm abaixo do pé da mãe é o paraíso, que te dá acesso ao paraíso é a obediência e a submissão à vontade dela, que significa a vontade dela, de ser pontual, de ser limpo, de estar pessoa de bom para conviver com os outros. Então, o Alcorão e a Bíblia e o Torá, eles veem para dar valor real que a mãe merece. A filosofia chinesa, ela ensina para a gente uma grande verdade, que está presente com relação à constituição do universo. Que tudo no universo se baseia nas 2 forças fundamentais, Yin e Yang, né? Que é o masculino, o feminino, o claro, o escuro, o quente, o frio, que são forças, né? Ao mesmo tempo antagônicas e complementares. Nada existe sem elas. A Terra, ela faz esse papel de yin também. Ela tem essa coisa do passivo, o que recebe. Mas é ao mesmo tempo o que recebe e o que germina, o que dá a vida, o que traz a materialidade para as coisas. A mulher, né, o feminino, ele tem essa característica de yin, de ser também aquele que recebe e que germina, e que devolve a matéria. Ela traz a materialidade. A ideia de mãe está ligada à terra desde uma época bem antiga, desde a pré-história, especificamente do Neolítico, com o aparecimento da cultura agrícola. Antes, no Paleolítico, a mulher física, a mulher humana, ela era a deusa em si. A ideia da deusa mãe era representada ou assumida como a própria mulher, porque era da mulher que vinha a nova vida, né? A mulher gera o bebê por ela mesma. E na pré-história a gente não sabia que os homens tinham alguma participação nesse processo. Era um processo 100% feminino. Ela gestava os seus filhos. Então ela era a encarnação da deusa mãe, ela era a própria deusa mãe. Com o aparecimento da agricultura, eles associaram que a terra também fazia o mesmo processo gestacional. Ela gestava a semente e produzia as plantas, né? Na época era especificamente trigo, cevada, que eles plantavam. Aqui na América, mais a ideia do milho também, que era uma planta sagrada. E aí, associando a ideia de que a terra também era uma mãe, de uma outra forma. E eles começaram a perceber que do mesmo jeito que a mulher tinha um ciclo, a terra também tem, que é a ideia das 4 estações. E a partir daí, então, é sempre uma deusa mãe que representa a terra. Assim como a terra, ela germina toda semente que lhe é lançada e que tem um papel, que tem uma necessidade de germinar, a mulher também ela tem essa característica. Então, de trazer a semente, de fazer crescer a semente, de colocar, de trazê-la à luz, de dar a vida, de dar a matéria, de formar o corpo, né? E depois também de nutrir, de educar, de sustentar em conjunto. Elas estão ligadas à terra, à plantação, o homem também, eles são ligados à terra. Os índios, que é guerreiro, eles lutam, eles são ligados àquela terra, eles vivem por aquela terra. Mas a mulher, ela está mais ligada à terra, porque ali daquela terra, ela está ali para plantar batata, ela está para plantar o jiribu, quiabo, maxixe. Ela está ligada ali na terra com os filhos, vai levando os filhos, né? E até porque ela vive dentro daquela terra, junto da natureza, caçando as sementes para trabalhar nos artesanatos. E os índios é guerreiros e são amorosos à terra, mas a mulher, ela tem uma afirmação na terra. Na mitologia egípcia, o deus pai é a terra e a deusa mãe é Nut, que é a deusa do céu.
a deusa da noite. Ela é o próprio céu e no corpo dela ela traz os planetas e as estrelas, né? Então é uma deusa protetora, a ideia de um céu protetor. Então acho que é a única que eu me lembro agora, o único exemplo de uma mitologia que tem a deusa como o céu. Todas as demais trazem a deusa mãe relacionada com a terra, por causa dessa tradição agrícola, lá do Neolítico. A única pessoa que pode e que deve decidir sobre a continuidade ou não de uma gravidez é a própria mulher. Eu entendo como sendo muito normal que a mulher sonhe, almeje, viva a sua vida na perspectiva de ser mãe. Embora não digo que isso é uma coisa assim, vamos dizer, obrigatoriamente a todas as mulheres. Por quê? Porque mesmo, eu digo isso, a importância disso, porque mesmo mulheres que não conseguiram ser mãe por algum motivo, quando adotam, isso é tão forte que chegam a ter leite sem nunca ter parido. Ou seja, essa força que vem de dentro da mulher, para mim, mostra o quanto a maternidade é importante para as mulheres. O problema que eu vejo com a maternidade é que a sociedade trata de forma muito diferenciada a maternidade e a paternidade. Cobra das mulheres um certo amor materno e não cobra dos homens um amor paterno. Quer dizer, os homens não são identificados com a paternidade. E socialmente, culturalmente, nós mulheres, sim. E eu acho que toda mulher ela tem direito de querer ou não ser mãe. Porque às vezes a gente vem com uma missão de ser mãe do filho dos outros. Porque eu tenho 2 filhos que eu pari, mas tenho um monte que são meus filhos do coração, que eu jogo toda a minha ancestralidade nesse fato de ser mãe, entendeu? De respeito pelos humanos, de respeito pela minha dignidade, por tudo que eu passei. Então, ser mãe, uma mãe de santo, ou uma Ialorixá, é uma cumplicidade, acho que até muito mais com seus filhos que você pariu, que eu pari. Então, um contexto muito grande. Muitas vezes a gente associa a ideia de que o feminino obrigatoriamente passa pela maternidade, e não é assim. Existem várias deusas virgens, se a gente pensar em Ártemis ou Atena, e que a maternidade não está incluída de uma maneira voluntária, né? Deliberadamente existem deusas que abrem mão da ideia da maternidade e vão exercer a função do feminino em outras áreas. Então é bom lembrar que a maternidade é uma face do feminino. Uma mulher casada pode não desejar ser mãe, seja ela heterossexual, bissexual, homossexual, como seja a sua orientação, qualquer que seja a sua orientação sexual, ela pode ter no seu projeto de vida um outro valor, outras decisões, outros horizontes para a sua vida que não a maternidade. Toda mãe que casa vai querer ter filhos. Somente se tem problemas ginecológicos que não pode ter filhos, pode falar. Ou tem risco de vida para ela durante a gravidez, ou uma coisa que pode arriscar a vida dela. Então ela pode não ter filhos. Mas o natural da mulher, toda mulher, ela quer ter uma família, ter filhos, 1 ou 2 ou 3, depende da capacidade dela. Para a gente entender isso, o pressuposto é algo que é muito difícil de se trabalhar na América Latina, muito particularmente, que é essa ideia de que a maternidade deve ser resultado de escolha. Quer dizer, esse pensamento de que nós mulheres, porque temos essa capacidade, essa potência maravilhosa, que é a de produzir um novo ser humano, nós somos obrigadas a fazê-lo? Não, não somos. Os homens também têm elementos para produzir um novo ser humano. Nem por isso são obrigados a ser pais. Nós também não somos obrigadas a ser mães,
porque a nossa biologia, a nossa anatomia nos permite. Isso, ser mãe ou não, deve ser resultado, como eu digo, de um projeto que se tem para a vida. Hoje em dia, até fora dos casamentos, que a gente vai ver que a gente, talvez, contrário aos princípios das religiões todas, até os casais gays, eles estão adotando filho porque a necessidade de uma união de duas pessoas, ela tem essa necessidade de ter um filho, é uma coisa, como falar, que une as pessoas e que você passa os princípios para ela. Ó. Foi uma escritora meio míope que tirou, sabe? Ai, a Alice estava tão linda nesse dia. Quantos anos ela estava fazendo mesmo? 6. Eu estava com o Rodolfo nesse dia. Tinha acabado de saber da gravidez. Meses depois, nós nos separamos. Vocês não se separaram por causa disso? Não. A notícia de que eu não podia mais ser mãe me deixou muito abalada, mas a relação não estava boa mesmo. Eu sabia que você queria tanto assim ser mãe. Queria muito. Eu sempre te achei tão distante dessa realidade, tão focada nos estudos, no trabalho, na coisa da escrita. E eu acho que um filho, para uma escritora, deve atrapalhar, não é? Filho nunca atrapalha. Você que pensa. Uma criança para uma escritora... Ah, entendi. Tem esse estereótipo, né? Da escritora solteirona, sem filhos, que fica lá encostada num canto entre o gato e a tartaruga, sabe, deprimida, que mora no alto de uma montanha, deixando crescer uma verruga cabeluda na ponta do nariz, ou seja, uma esquisitona. Olha, sem a verruga cabeluda e a tartaruga, mas guardadas as devidas proporções, é mais ou menos isso. Você não acha que pro ofício da escrita uma certa solidão é importante para criar? Mito. Mito? Mas o que não é mito? A vida, o dia a dia, a labuta, o trânsito, o arranha-céu, o gás carbônico, a porta giratória do banco, o vagão perdido entre duas estações. Impressionante, você faz poesia até para falar de uma segunda-feira. O cotidiano de cuidar de uma criança não tem a ver com isso. Você tem certeza de que você quer a maternidade? Eu queria. Essa notícia desse meu problema, isso me pegou de surpresa. Luísa, ser escritora é muito mais incomum do que ser mãe. Mas eu queria os dois. Eu queria ser mãe e escritora. Quanta coisa você já gerou e ainda vai gerar? Um livro é um filho. Essas perguntas que não param de me rondar, Alberto, entende? Sabe, depois que a Alice nasceu, eu me vi mãe. A minha relação com a sua filha me fez conhecer um lado meu que eu não conhecia. Mas a Alice tá aí. Ela ainda é sua filhada. Mas ser madrinha, ser tia, é ser mãe? Eu não sei. Acho que mãe é quem cuida, quem assume, quem se diz mãe. Se nós pensamos a maternidade como escolha, a consequência disso é que nós devemos pensar também que as mulheres devem ter o direito de interromper um processo gestacional, uma gravidez. Por quê? Porque se uma mulher, num determinado momento da sua vida, se vê diante de uma gravidez que ela considera que ela não deve, por qualquer razão que seja, levar avante esse processo, ela deve ter o direito de interromper esse processo. É contra a natureza, é contra os artes, porque está mudando uma vida, está tirando uma vida do mundo. Aquela pessoa vem ao mundo, terminação de Deus. Na nossa tradição, banto e qualquer tradição, é um dos maiores pecados. Você não dá vida. Se nós, mãe de santo, fazemos nascer. Mas eu também acredito no direito da mulher. Porque se for um estrumpo e essa mulher não querer receber aquele fruto de uma agressão, de uma violência, e eu vou sempre acolher essa mulher, independente, eu sou extremamente contra o aborto, mas tem especificidade. Você tem direito, a mulher tem direito de querer. Se tem risco de vida para a mulher, ela tem que abortar.
Porque o vivo, ele tem mais direito da vida que o esperado para nascer, o feto que está dentro da barriga dela. Mas agora, sobre uma mulher que foi estuprada, foi violentada por outro, ela tem que levar essa gravidez para frente. Se passa de 3 meses, se passa o feto de 3 meses, ela tem que dar. Quando a alma entra nesse feto, ela tem que levar a gravidez para frente. Ou a pessoa vai ser mãe, ou então não aceite ser mãe, para botar as crianças, tirar a vida de uma criança ainda do ventre, antes de conhecer o mundo. Isso não é permitido. A criança tem que vir o mundo e a mãe tem que ter consciência do que ela está fazendo. A interrupção da gravidez artificialmente, ela nunca é bem-vinda. Ela nunca é favorável a ninguém. Nem à própria mulher, nem ao seu entorno e principalmente ao feto que está sendo, ao bebê que está sendo gerado. Porque ninguém, basta a gente pensar, em sã consciência, nenhuma mulher, por exemplo, engravida dizendo, vou engravidar para abortar. Não é um processo natural. Não é um processo que traz felicidade para a pessoa. Sempre traz muito sofrimento. Então, pensar mais profundamente sobre o que gerou as circunstâncias até chegar nesse ponto é outra coisa. Nós devemos considerar que isso é um processo que se dá exclusivamente no corpo de uma mulher. E, portanto, a única pessoa que pode e que deve decidir sobre a continuidade ou não de uma gravidez é a própria mulher. Idealmente, ela tomará essa decisão com a sua companheira, com o seu companheiro, com a sua família, se ela é sozinha, enfim, ou com amigas e amigos. Então, essa decisão, ela pode ser, e é bom que ela seja compartilhada, resultado de reflexão e de decisão. Na messiânica, a gente não vai julgar a pessoa que já interrompeu a gravidez. A gente não vai julgar, a gente não vai condenar. O nosso trabalho é sempre um caminho de resgate das pessoas, estejam elas em que circunstância for, em que sofrimento for, para poder, de verdade, ajudá-las a superar os problemas, inclusive que já aconteceram. Mas a interrupção não é desejada. Ela não deve ser feita. Sobre a maternidade, a gravidez não desejada, né? E o evitar da gravidez. Penso que vamos dizer assim, há formas de evitar que hoje se tem, e quando essa gravidez já existe, para nós anglicanos, a gente acha muito correto, nós apoiamos e somos a favor daquilo que a legislação já permite. Muitas vezes nos perguntam, a nós, em católicas, pelo direito de decidir, como é que nós podemos ser católicas e afirmarmos o direito das mulheres de decidirem e sermos a favor de uma legislação que permita às mulheres abortarem, não é? E um sistema de saúde que as acolha com dignidade e respeito. Eu penso que a pergunta deveria ser ao contrário. Como é que se pode ser católica, referir-se à doutrina católica, referir-se à tradição católica e não ser favorável a esse direito? Por quê? Por muitas razões, muito mais do que a afirmação abstrata do direito à vida. Nós também defendemos a vida, não é? Só que dentro da doutrina católica existem princípios, e um deles ao qual a gente sempre recorre quando fala sobre esse assunto, que é o recurso à própria consciência. Isso é da tradição mais antiga da Igreja Católica e do cristianismo de modo geral, que é a ideia de que, diante de uma decisão difícil, o último recurso que se tem para tomar essa decisão não é ir se confessar ao padre, não é ir conversar com o bispo, não é ler o documento papal, mas é recorrer à própria consciência.
isso significa a confiança de que as pessoas, e particularmente as mulheres, no caso do aborto, elas referem suas vidas a princípios éticos, que permitem a elas tomarem decisões que são válidas eticamente e também religiosamente. Se a mãe não quer amamentar, na religião islâmica, o marido que tem a obrigação de contratar uma outra pessoa para amamentar o filho para até 2 anos. Agora, as índias com 13 anos, com 12 anos, né? 16 anos, já estão de fio no braço, né? De fio no braço, que eu tenho uma bisneta que agora ela foi mãe, está com 15 dias, né? Não sabe nem cuidar do filho, quem está cuidando do filho é os outros, as tias, porque ela não sabe, toda meninada, já inteirou 17 anos, mas é toda criançada, né? E aí, fica difícil, porque se ela não cuidar do próprio filho dela, os outros cuidam, mas não é que nem a própria mãe. A mãe tem mais cuidado com seus filhos, de não deixar estar sujo, não deixar estar com fome, alimentar, dar de mamar, que o mais importante é a mama, porque dentro das aldeias, as mães têm costume, né, de dar de mamar os filhos, até os filhos direto, sem comida de panela, até os 6 meses de idade. Se a mãe não quer amamentar, na religião islâmica, o marido que tem a obrigação de contratar uma outra pessoa para amamentar o filho para até 2 anos. Mas nenhuma mulher no mundo não quer dar a amamentação e educação para o filho dela. Menos, sei lá, vaidosa, que está com medo de tal, igual as mulheres de hoje em dia. Então, ela tem esse direito de não amamentar. Não existe um instinto materno. Existem cuidados maternos uma vez que uma criança nasce, mas não instinto. E eu acredito que se a gente olha para o Brasil no tempo da escravidão, isso fica muito claro. Porque se nós falamos de instinto, falamos de alguma coisa que é inerente à natureza e que, portanto, toda mulher deveria ter. Ora, o que acontecia no período da escravidão é que as sinhás davam à luz. Ponto. Quem cuidava eram as negras da senzala, eram as aias, eram as amas pretas que amamentavam, cuidavam, criavam. Então, se todas as mulheres tivessem instinto materno, evidentemente que essas mulheres jamais fariam isso. Então, na verdade, toda a história, se a gente estuda, se a gente pega os autores franceses que fazem a história das famílias, as famílias como eram, as crianças como eram tratadas. Então, essa figura, a possibilidade de se pensar num instinto materno, ela é vinculada à criação da família nuclear, heterossexual, que o Ocidente cristão historicamente configurou como família. Mas essa não é a configuração histórica das famílias. O que um homem pode dizer para uma mulher sobre maternidade? O que eu sei da minha mãe, ou da mãe da Alice? Eu não sei se fraquejaram, se duvidaram, se odiaram na mesma medida em que amaram os filhos. Não sei. Ao seu novo romance. A sua filha Alice. Meu padrasto costumava dizer que antes de ter filho eu era o dono do mundo. Podia viajar, estudar, me lançar sobre coisas que agora eu não posso mais. Seu Lutero, ele estudou filologia em Moscou, não foi? Foi. Eu cresci dizendo que eu queria envelhecer, viajando pelo leste europeu com os ursos. Ou como os ursos, uma coisa assim. Bom, também com ou como não importa, porque lá não tem mais urso. Sabe que eu acho que o maior medo do homem ou de uma mulher é envelhecer sozinho, né? Sabe o que eu li numa dessas pesquisas? Que o medo de falar em público é maior do que o medo da morte? Viu? Esse medo você não tem. Não tenho mesmo. Até gosto. Mas o medo de ficar só, esse não passa. E nunca vai passar. Ah, mas também acho horrível essa coisa de ter filho só pra não ficar sozinho, né?
Filho não deve ser pra preencher nada, nem medo, nem solidão. Senão que peso pro coitado, né? Total. Ele já nasce com a tarefa. Mas, ó, eu não entendi. Se você quer tanto assim ter filho, por que você não adota? Fiquei pensando nisso. Se eu quero ser mãe ou se eu quero gestar uma criança. Eu começo a perceber que não é a mesma coisa. Ai, Alberto, ser mãe, adotar, essas ideias todas começam a me dar muito medo, na verdade. Mas o medo faz parte. Não pode parar por causa disso. Adotar realmente é uma possibilidade. Eu quero meu filho, minha filha. Desejo, eu quero muito. E começo a perceber que não importa muito como a gente vai se encontrar. É isso. Acho que eu vou começar a ver as coisas para adoção. Ah, ó, só de falar já começa a me dar um frio na barriga de emoção. Obrigada. Obrigada por ter me escutado. Falando a gente se ouve, né? A gente se percebe. Obrigada. É, minha amiga. Seu filho já tá te esperando em algum lugar. A maternidade, ela traz um pouquinho de sacrifício, sim, no sentido de renúncia. Mas eu acho que as recompensas são muito maiores. As alegrias são muito maiores. Porque, no final das contas, os filhos também são sacrificados, de certa forma, porque estão na mão de pessoas geralmente inexperientes, que estão aprendendo o ofício. Então, eu acho que é uma troca de renúncias, mas que quando isso é feito com amor, com carinho, a recompensa é muito maior. O prazer é muito maior, a alegria é muito maior. Ser mãe também tem bons momentos. Tem alegria quando você vê seu filho se formar, seu filho ser rapaz, a sua filha ser uma moça, né, sadia e encaminhada para a vida. Eu acho que isso é um grande legado de uma mãe. Então, no caso da maternidade também, se eu desejasse ser uma super mãe, uma super esposa e, ao mesmo tempo, uma super mulher que dê conta perfeitamente de tudo, eu acho que a vida se torna bastante complicada. A sociedade é bastante contraditória, ambígua e muitas vezes hipócrita, porque exige das mulheres que elas realizem essa possibilidade da maternidade. Tratam todas as mulheres como se elas obrigatoriamente devessem ser mães. Criaram até as mães espirituais para dizer que mesmo uma mulher que não dê à luz uma criança, ela é mãe espiritual, porque as mulheres são referidas à maternidade como se só isso as definisse como seres humanos. E, ao mesmo tempo, não dá a essas mulheres condições de realizar a maternidade. Isso basta ouvir depoimentos de mulheres, especialmente mulheres das camadas pobres da população. Portanto, estamos falando da maioria da população brasileira e das mulheres de extração negra, mulheres de raça ou etnia negra e também das indígenas. Essas mulheres não têm condições oferecidas pela sociedade para que elas, de fato, exerçam a maternidade. Então, isso por um lado. E, por outro lado, porque a sociedade não exige dos pais que eles assumam a paternidade. Assumir a paternidade significa dividir o trabalho do cuidado. Quer dizer, no momento em que nasce essa criança, ela é filha, no caso dos casais heterossexuais, ela é filha de um homem e de uma mulher. Ela é filha de um casal. E, portanto, a responsabilidade do cuidado não é da mãe, é do casal. E essas tarefas devem ser repartidas entre o homem e a mulher. Os homens são totalmente capazes de cuidar de uma criança. Por que eu digo isso? Digo isso porque nós, mulheres, como eu disse, aprendemos a ser mães. Nós não nascemos sabendo dar banho em bebê, tanto não que na maternidade tem uma enfermeira que ensina a dar banho em bebê. Se eu aprendo, um homem também pode aprender.
não é? Todo o pessoal das aldeias, né? Quando eu estava mesmo dentro da aldeia, ajuda aquelas mães, né? Uma vai, se ela não está dando leite, uma vem uma garapa de rapadura, garapa de açúcar, garapa de cana, que é muito bom para dar leite, né? Arruma um pente, vai penteando com água morna para afrouxando o leite do peito, em ponto de ajudar aquela mãe a criar aquela criança. Isso é muito importante que o povo da comunidade ajude aquelas jovens, porque a gente que é acostumado a ter filho, a gente precisa, já pensando, precisa de uma ajuda sim, mas quem mais precisa é as jovens que não sabem de nada, não entendem, que a gente esteja ali para dar aquele apoio àquelas jovens que ainda não entendem de nada da vida, nem do mundo e nem ser mãe. Há mulheres, mães, que trabalham 10, 12, o dia inteiro longe de suas crianças, de seus bebês. Para mim isso é um absurdo, porque é uma hora em que a pessoa precisa muito da mãe. E elas são obrigadas, por isso, a deixar aquela sua criança, aquele seu amor maior, com terceiras. Às vezes da própria família, quando tem, ótimo, muito bom. Mas, muitas vezes, com vizinhas que, de certa forma, fazem um bico ou quebram um galho, cuidando do bebê da outra, ou até pessoas totalmente desconhecidas. Eu tiro pelos gatinhos que estão correndo aqui. O cuidado, né? Ter cuidado. Cuidar sempre. Eu lembro, assim, dos meus filhos não querer que batesse a cabeça. Não quero que bata a cabeça, né? Podia bater toda a parte, mas porque o meu filho crescesse sabendo o que ele queria com a cabeça dele, não a cabeça dos pais. Mas é o cuidar para que ele seja sadio. Isso tudo é ser mãe. Eu acho que o fundamental, né, quando a mãe está com as crianças, é olhar. Dirigir o seu olhar, o seu afeto, a sua atenção. 100% naquele momento. Seja 3 minutos por dia. Mas quando a criança ela realmente percebe que ela está sendo olhada, que está sendo observada, está sendo amada, nos dois, né? E o amado não é só o mimo, não é da carinho, não é só isso. Você precisa observar para corrigir, você precisa observar para dar na dose certa o limite que é necessário para que a criança se sinta segura também e cresça uma pessoa melhor. Então, essa conciliação, eu acho que é muito mais uma questão de a gente ficar atento à qualidade que dedica no tempo que está junto. Alice! Mãe, cadê sua mãe? Ela me deixou aqui pra ficar com você. E ela também pediu desculpa por ela não poder entrar, porque ela tava muito atrasada. Não tem problema, depois eu falo com ela. Nossa, mas como você tá linda! Pai, quando eu crescer, eu posso ser uma escritora que nem a Dinda? Claro, filha. Você pode ser o que você quiser. Que bom, porque eu quero passar minha vida inteira escrevendo livros. Ai, que bom! Que isso? É um desenho que eu fiz pra você. Essa sou eu? É isso aí, comadre. Ser mãe vai te dar muito trabalho e muito amor.